Nesse vídeo vamos falar sobre arredondamentos no Excel, que é um assunto simples, é básico para quem está começando, mas nem sempre a gente aprende da forma correta e sempre falta alguma informação interessante. Vamos falar aqui de arredondamento. Antes de mostrar as funções, eu vou mostrar para você que dá para arredondar utilizando comandos do Excel, lá da faixa de opções, por exemplo. Então eu tenho aqui, deixa eu aumentar um pouco, alguns dados para a gente arredondar aqui, tá vendo? Ó, com 4 casas decimais, deixa eu dar um foco, ó. 4 casas decimais. Imagina que você precisa, por algum motivo, de 2 casas decimais nesse caso. O que a gente vai fazer em primeiro lugar? Nós vamos utilizar um comando aqui, ó. Dentro da guia página inicial, deixa eu mostrar aqui, ó, página inicial, nós temos esses comandos dentro do grupo número. Tá vendo aqui o grupo número? Temos 2 comandos aqui, ó. Esse se chama aumentar casas decimais e o outro comando diminuir casas decimais, obviamente. E nesse caso nós vamos utilizar os comandos. Ó. Eu tenho aqui valores com 4 casas decimais, nós vamos utilizar os comandos aqui em cima. Então você vai selecionar tais valores e então pressionar aqui para diminuir as casas decimais. Olha o que aconteceu aqui, ó. Não está funcionando. Isso aqui é um caso bem interessante para a gente tentar resolver aqui agora. Ó. Estou tentando mexer nas casas decimais e não está funcionando. Por que acontece isso, Everton? Vamos dar uma dica de outro assunto aqui. Algumas vezes você está trabalhando no Excel e os números que você acha que é número não estão no formato de número, estão como texto, então você precisa transformar em número novamente. O jeito mais fácil que eu conheço é selecionar aqui esses números que não estão funcionando, né? Não são números, e então você vem aqui na guia dados, e na guia dados, nesse comando aqui, ó, texto para colunas, tá vendo? E aí você vai pressionar texto para colunas, depois você vem aqui embaixo, avançar, avançar e concluir, só isso. Olha o que aconteceu. Você transformou esses dados em números novamente. Vamos ver se o Excel não vai me enganar agora. Ó. Seleciono todos esses números, venho na página inicial e agora sim eu quero aumentar. Ó. Aumentar casas decimais, tá vendo? Ó? Perceba que quando eu aumento, ele vai aumentando lá, ó, 5, 6 casas decimais, mas ele para em 4 casas aqui, ó. Dá uma olhada como fica. Agora eu vou diminuir as casas decimais. Esse então é um jeito manual de fazer isso. Muitas vezes esse é o jeito mais prático. Mas existem as funções e é muito legal entender utilizar as funções. Por quê? A função ela automatiza algum trabalho. Você tem uma base de dados que é alimentada mensalmente, você pode pôr uma fórmula lá para fazer sempre o mesmo trabalho. Você não precisa ficar fazendo isso aqui manualmente. A função ajuda muito na maioria dos casos. Nós temos 3 funções muito úteis, essas 3 aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, vou marcar. Nós temos a função arred, né, arredondamento, temos a função arredondar para cima e arredondar para baixo. Como assim, Everton, arredondar para cima ou arredondar para baixo? A matemática ela tem lá o seu funcionamento, não é verdade? É sua regra. Só que se você precisar, por algum motivo, arredondar para cima ou para baixo, você pode utilizar essas funções. Ou então você usa o arred e define a quantidade de casas, simplesmente isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, arredondar para cima, né? Vou começar a digitar igual arred, perceba que aparecem algumas funções aqui, ó. Vou utilizar a função arred, clico 2 vezes. O que ela pede? Ela pede o número e a quantidade de dígitos, simplesmente isso. Então, vou selecionar aqui o valor, ponto e vírgula 1. Vamos supor que eu quero 1 dígito nesse caso. Olha o que aconteceu ali, ele continua com 2 dígitos, mas na verdade ele arredondou para 1 dígito, olha lá, 80 ali, tá vendo? Vamos colar para baixo para ver o que vai acontecer aqui, ó. Colar até aqui embaixo, olha isso. Fica o último dado ali com 0, mas na verdade ele arredondou ali, tá vendo? Ele fez o arredondamento matemático normal, fez o arredondamento padrão. Agora vamos imaginar que a gente precisa fazer um arredondamento para baixo, né? Deixa eu tirar o foco um pouco aqui, ó. Eu tenho uma quantidade de números, eu quero aqui com 4 casas decimais, só que eu quero arredondamento para baixo. Então sempre que ele precisar fazer um arredondamento, ele vai fazer para baixo. Não vai seguir a matemática, ele vai forçar para baixo. Então vamos lá, igual, começo a digitar aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco, igual arred, mesma coisa, ó. Eu vou procurar essa função aqui, ó, arredondar para baixo. Vamos supor que nesse caso eu quero arredondar com 0 casas, quero 0 casas decimais. Então vou selecionar o valor, ponto e vírgula, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor, ó. 0, fecho parênteses, vamos ver o que ele vai fazer ali, ó. 0 casas decimais, tá vendo aqui? Bem legal. Perceba que ele fechou em 2551.
E já dá para ver a diferença aqui dessa função. Se eu deixasse numa rede normal, a matemática arredondaria para 2552, porque tem 0,82 ali, tá vendo? Então ele forçou para baixo. Olha que interessante. Então eu posso copiar essa função, fez o que eu queria, ó, copio para cá. Então ele faz todos os arredondamentos para baixo. Ó. Outro caso aqui que deveria ser diferente, ó. Deveria ser 4.615, tá vendo? Mas não, ele foi para 4.614 porque arredondou para baixo. Vamos fazer um arredondamento para cima, agora eu inverti aqui os títulos, não tem problema. Igual a head, vou escolher a função aqui, ó, arredondar para cima, mesma coisa, vou selecionar o número, eu quero 0 dígitos também, olha o que vai acontecer. 2552, tá vendo aqui? Nesse caso aqui, tudo bem, ele já faria isso, ó, 2552, porque tá 2551,82, ele seria isso aqui mesmo. Mas vamos ver se todos os casos arredondaria da mesma forma. Vamos ver aqui, ó, 783, esse aqui é um caso, esse é um caso interessante, deixa eu marcar para você ver melhor, ó. 168137, tá vendo aqui? Por que esse caso é interessante? Ó, se fosse na matemática normal, arredondaria para baixo, né? Ficaria em 1681, mas ele arredondou para 1682. Por quê? Nós utilizamos a função arredondar para cima. Então são essas possibilidades. Everton, em que situações você vai querer arredondar para baixo ou para cima? Para cima eu nunca precisei, para falar a verdade. Mas se você for fazer o cálculo de idade de uma pessoa, por exemplo, você vai ter que arredondar para baixo. Já pensou nisso? Se você arredondar para cima, arredondar normal, não vai ficar legal, a idade não vai ser exata. Você vai então ter que arredondar para baixo e também pode utilizar a função int, que arredonda para o número inteiro mais baixo, e é bem interessante também. Então esse é o nosso vídeo de hoje, funções e comandos de arredondamento no Microsoft Excel. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.